Bom, a gente vai falar sobre Centrão e Supremo Tribunal Federal, inclusive uma posição que parece haver naquele bloco que, repito, juridicamente é uma abstração, mas na prática funciona muito bem, organicamente até no Congresso Nacional, em relação a um dos nomes citados aí para a vaga que será aberta no primeiro dia de novembro, com a aposentadoria compulsória do Celso de Mello, que chegará aos 75 anos no primeiro dia de novembro. Mas antes disso, eu só abordar rapidamente aqui. Ontem a gente falou, inclusive a gente trouxe trechos da fala do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, né, o discurso que inaugura cada sessão da Assembleia Geral da ONU, sessão anual. E sempre é o Brasil que abre, uma tradição que vem desde o Oswaldo Aranha. E falamos aqui da questão dos incêndios, falamos aqui da questão da posição dos europeus, claramente fabricada, produzida por interesses próprios em relação a alguns temas, e o veto anunciado já pela França com relação ao acordo entre União Europeia e Mercosul, não é? Mas há um outro tema que acabou também merecendo muita atenção e como tem sido rotineiro, com abordagens precipitadas, desinformadas e sem a base teórica para abordar favoravelmente ou contra determinada posição. E ele falou em cristofobia, não é? E isso acabou gerando algumas reações. Eu vejo aqui, por exemplo, uma reportagem da Folha UOL, né, dizendo: dados de intolerância religiosa contradizem a cristofobia citada por Bolsonaro. E aí, quando você entra na reportagem, são dados a respeito do que acontece no Brasil. E, obviamente, não foi essa a motivação daquela expressão usada pelo Bolsonaro, cristofobia. A gente dizia aqui que alguns temas vão sendo colocados por ministros, auxiliares, né? Aquilo é redigido por várias mãos. Então o Bolsonaro, aí ele faz a revisão, tira isso aqui, não quero isso aqui, vocês esqueceram de colocar aquilo ali e tal, e lê o discurso. E não é só ele que faz isso. O Trump e o Xi Jinping, por exemplo, gravaram suas mensagens. Então ficou bom ou não? Vamos de novo. Mas o Bolsonaro falou em cristofobia, obviamente a pedidos, né? Ou de ministro, ou de deputado, ou de algum aliado, ou de algum apoiador que tem acesso direto ao presidente. Mas não é uma referência ao que acontece no Brasil. Embora no Brasil haja ecos, reflexos dessa posição. Em primeiro lugar, é bom ressaltar que no ano passado, quase 3.000 cristãos foram mortos simplesmente porque eram cristãos. Quase 3.000 cristãos foram mortos simplesmente porque eram cristãos, em várias partes do mundo. E sempre uma ligação ou com intolerância religiosa, o que acontece, por exemplo, com ataques que são feitos em países majoritariamente muçulmanos, mas não só. Aconteceu no Sri Lanka, por exemplo, um ataque fatal, né, contra cristãos. Mas não é só isso. Há também ditaduras que prendem, perseguem, não só cristãos. É o caso da China, por exemplo, né, que tem hoje confinado muçulmanos uigures para... Aí eles usam o eufemismo dos tempos maoístas, né? Dos tempos da Revolução Cultural, para reeducá-los. Aliás, o pai do Xi Jinping foi preso pela ditadura maoísta para que fosse reeducado. Deng Xiaoping,
o principal autor intelectual do que é a China hoje, em termos de pujança econômica, de produção de riqueza, etc., transformou a China de um país muito pobre na segunda maior economia do mundo. Deng Xiaoping foi fundamental para que isso acontecesse, quando ele elabora, depois de ser libertado da prisão pelo Hua Guofeng, né, ele elabora os 4 grandes temas da revolução que ele preconizava, a revolução econômica que ele preconizava. Ele também havia sido preso pela ditadura maoísta para ser reeducado. Foi acusado de alimentar costumes burgueses. Na verdade, era visto como um dissidente. A chamada Revolução Cultural, que lançou a China no obscurantismo, né? E então a China usa esse eufemismo reeducação para manter campos de concentração, por exemplo, para muçulmanos uigures. Mas também cristãos têm sido perseguidos na China em outro nível, de outra maneira, né? Algo mais espalhado, o que também não é novo. Eu me lembro de um cristão chinês chamado Watchman Nee. Ele foi preso pouco depois da Revolução. A Revolução foi em 49, né? Outubro de 49. E morreu na prisão em 1972. Então ele foi preso no início dos anos 50 e ficou ali cerca de 20 anos na cadeia e ali morreu. Crime cometido: ser cristão. E, inclusive, naquele momento, um dos seus fiéis discípulos, né, o Watchman Nee, ele migrou para Taiwan. E ali iniciou um grande movimento de reavivamento, depois foi para os Estados Unidos, foi para a Califórnia. Então, não é de hoje que a ditadura chinesa persegue cristãos. Stalin também fez isso, as ditaduras fazem isso, não é? Usam muitas vezes uma tentativa de conceituarem, darem uma base teórica para aquela ação. E Stalin não apenas perseguiu, destruiu templos cristãos, etc., mas lançou o cristianismo na clandestinidade. Isso depois mudou, depois da morte de Stalin, passou a haver uma convivência de muito mais tolerância, já nos tempos do Khrushchev, depois do Brezhnev. E hoje, a Igreja Ortodoxa Russa é uma das principais aliadas de Vladimir Putin, né? Que na sua ideia, eu vejo às vezes, inclusive, textos que tratam o Putin como comunista, né? Isso é uma bobagem. Putin não é comunista. A ideia do Putin, a referência dele é muito mais Pedro o Grande do que Stalin, por exemplo. Então, a ideia dele é ter uma Rússia forte, com a sua vasta área de influência. Não necessariamente uma atitude imperial de tomar países, mas de ter controle de sua área de influência. E aí, quando isso é colocado em risco, ele usa, inclusive, forças militares ou paramilitares, como acontece no leste da Ucrânia, não é? Mas hoje mudou a situação para alguns grupos de cristãos dentro da Rússia. Ainda há perseguições, por exemplo, outro dia até abordamos isso aqui, a determinados grupos religiosos, né? Testemunhas de Jeová, por exemplo, tem tido problemas com o Estado russo. Na Coreia do Norte, a perseguição aos cristãos, aqueles que de alguma maneira têm sua fé descoberta, vejam vocês, ela é implacável. É implacável, né? E, inclusive, o simples portar uma Bíblia pode levar alguém a ter problemas sérios na Coreia do Norte. E há em vários lugares, inclusive lugares em que o estrangeiro cristão não é incomodado, mas ele não pode pregar para, por exemplo, um muçulmano local, nativo. E há países em que a conversão de um muçulmano ao cristianismo pode resultar em pena de morte.
Não é um linchamento, não é uma reação popular, é o Estado matando porque o sujeito se converteu ao cristianismo. Então, no ano passado, foram cerca de 3.000 cristãos mortos, simplesmente porque eram cristãos. Então, quando se fala em cristofobia, e é bom lembrar que o mesmo tema foi abordado pelo Donald Trump, quando se referiu a perseguições religiosas, e o mesmo tema, não em relação aos cristãos, mas em relação aos muçulmanos, foi abordado por Macron, quando denunciou o confinamento de muçulmanos uigures na China para a tal reeducação. E além disso, o Macron chegou a pedir que a China aceite uma missão da ONU para verificar a situação dos uigures e dos muçulmanos de uma maneira geral dentro da China, principalmente ali no noroeste da China. Pois bem, então esses dados de intolerância religiosa contradizem a cristofobia citada por Bolsonaro. É uma referência ao que acontece no Brasil, não é? E, portanto, nada tem a ver com a menção feita no discurso. Nenhuma relação. Mas é bom lembrar, eu disse que há ecos no Brasil dessa cristofobia, mas aí não são ecos do que acontece na China, na Coreia do Norte, nos países muçulmanos e de outras religiões. Não, claramente não. Mas é um anticristianismo que tem crescido consideravelmente na Europa e até em algumas regiões dos Estados Unidos. E até com posições políticas fortes, importantes, para cargos importantes, que já refletem essa cristofobia. Aliás, fobia aqui é um termo até ameno. O que há é um ódio conceitual. Mas não conhecem o que odeiam. Isso aqui é interessante. Um autor, porque é sempre bom lembrar que muitas vezes sociedades inteiras desconhecem determinado pensador e não sabem que são fortemente influenciadas por suas ideias. Platão dizia que as sociedades são governadas pelos que contam as histórias. Ele não estava se referindo a historiador, convenhamos, né? Ele estava se referindo a quem... hoje é uma expressão muito usada, né, que é narrativa. Ou seja, a narrativa, a história que é aceita, que é imposta suavemente, de diversas maneiras, por veículos de comunicação, na academia, né, nas universidades, nas escolas. Então, se, por exemplo, na Idade Média ainda era muito influenciada por Aristóteles, ainda que a grande maioria das pessoas nunca tivesse lido uma única linha escrita por Aristóteles, mas havia uma influência muito grande, porque os que contavam as histórias tinham influência aristotélica. Depois passou a haver um embate entre os que defendiam ideias de Platão contra os que defendiam ideias de Aristóteles. Não há dúvida que nos tempos modernos houve Descartes como um grande responsável por ideias, o chamado racionalismo, né? Que depois os epígonos são o grande problema. Os epígonos distorcem e acabam mudando o pensamento original, acabam inventando novas teorias, né? E falsamente acreditam ao pensador original. E isso continua acontecendo. O iluminismo sofreu influência de vários pensadores, né? De Kant e do próprio Descartes. Hegel influenciou gerações inteiras. Marx e o Nietzsche. E o Nietzsche escreveu um livro chamado Anticristo. E esse livro é quase que uma constituição do anticristianismo. E muitos que nunca leram Nietzsche nem sabem o quanto são influenciados pelas ideias de Nietzsche.
que quando materializadas, aliás, resultaram, obviamente não foi só Nietzsche, mas Nietzsche foi parte da inspiração conceitual, teórica, para o mais canalha dos regimes dos tempos modernos, que foi o nazismo. Então, há muita influência do pensamento de Nietzsche. Nietzsche que inicialmente se dedicava a um antissemitismo radical, né? Desde os tempos em que ele era muito amigo de Richard Wagner, depois romperam. Richard Wagner também teve um período de antissemitismo radical, depois se afastou dessa posição. E Nietzsche, porque ele defendia o pensamento e a sociedade do classicismo greco-romano, e dizia que a única cultura forte, suficientemente forte, para impedir a volta do classicismo era a cultura judaica. E ele atacava a cultura judaica e, por fim, atacou os judeus. Ele não inaugurou o antissemitismo, mas ele abraçou e teorizou em cima, lamentavelmente. E depois Nietzsche mergulha numa fase de anticristianismo radical. Radical. Mas vale notar que no leito de morte, ele teria dito à sua irmã, porque sua irmã contou isso, só ela poderia confirmar naqueles tempos, início do século XX, ela poderia confirmar. Ele morre em 1900, se não me engano. E Nietzsche teria dito: se o Deus vivo de fato existe, eu sou o mais miserável dos homens. Porque ali na morte, na hora da morte, o sujeito já não quer aplausos, já não quer influenciar ninguém, não quer que digam que ele é um gênio, não quer que digam que ele é um pensador revolucionário. Como ele, de certa forma, se posicionou ao escrever Assim Falava Zaratustra, ao anunciar o super-homem, não é? Que era o novo homem que todos os pensadores buscavam. Nietzsche não se limitou a dizer que havia necessidade de um novo homem, ele anunciou esse novo homem. E, de certa forma, isso influenciou muito o nazismo. Mas no leito de morte, quando ele já não precisava e nem queria saber de aplausos, elogios, bajulações, ele soltou esta frase para a irmã, que era a pessoa de quem ele mais gostava e em quem mais confiava. Ele disse: se o Deus vivo de fato existe, eu sou o mais miserável dos homens. Mas os epígonos de Nietzsche, obviamente, não se interessam por essa frase e já distorceram até o limite o pensamento de Nietzsche, né? Assim como a própria escola de Frankfurt já foi deturpada, redeturpada, né? E hoje o pensamento de Marcuse é tão forte que já chegou à Suprema Corte Brasileira, né? Barroso, por exemplo, é um forte representante do pensamento de Herbert Marcuse. Então, convenhamos, existe de fato o crescimento de um ódio ao cristianismo, e é claro que o grande problema é a religiosidade cristã, que muitas vezes nada tem a ver com o cristianismo original em si, bíblico, não é? Pelo contrário, se torna um conjunto de normas, de aparência, de posições que nada tem a ver ou remetem a Jesus Cristo, não é? São, na verdade, posições religiosas. E ele tratou muito bem do assunto, ele próprio, Jesus Cristo, lá em Mateus 23, quando ele fala: vocês coam mosquitos e engolem camelos. Isso traduz bem o que acontece em grande parte do cristianismo, né? Ficam coando moscas e mosquitos, mas engolem camelos. Não levam em conta as grandes questões, e sim questiúnculas, não é? Questiúnculas, comportamentais. E Jesus nunca tratou disso. Nunca tratou disso. Mas quanto aos cristãos verdadeiros, e se são cristãos, obviamente, creem na Bíblia, eu só queria citar aqui o que disse o próprio Jesus Cristo, não é? Quando disse o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E mais à frente,
Isso é em João 15. No versículo 23 ele diz: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Então, isso não deve assustar os cristãos verdadeiros, né? Porque o próprio Cristo disse que isso aconteceria. E não serão discursos, não serão debates, nada disso será capaz de mudar o que tem de ser. O que os gregos chamavam de teleologia, ou seja, a história tem um rumo, uma finalidade, e vai acontecer. É inevitável, inexorável, como diria meu amigo Salomão Esper. Então, não se assustem, não se apavorem, não se desesperem. Pelo contrário, ele mesmo disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa do meu nome. Isso basta, não? Bom, mas o outro tema aqui que a gente tinha falado era a respeito, aliás, de um cristão, que é o nome dele é André Mendonça, ele é ministro da Justiça, e no começo do ano ele era muito cotado, quando claramente o caldo de Sérgio Moro estava entornado e depois culminou com a saída dele do ministério. André Mendonça, ministro da Justiça, começou a ser ou ter o seu nome especulado como aquele que seria indicado por Jair Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello. E hoje tenho muitas dúvidas que ele vai ser o indicado, pode até ser. Bolsonaro chegou a dizer em determinado momento que seria alguém terrivelmente cristão, né? Cristão de verdade dispensa adjetivos. Assim como ninguém é muito honesto, é honesto. Ou é ou não é. Um cristão de verdade, ele é cristão. Ele não é necessário haver outro adjetivo para cristão. E quem não é, ainda que diga ser, e ainda que pense ser, aí os adjetivos são desnecessários, não é? Não cabem. É ou não é? Ninguém é terrivelmente cristão. É cristão ou não é? Mas, além disso, na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, ela disse que a candidatura de André Mendonça, e é complicado falar em candidatura, né? Porque parece que o sujeito está dizendo, por favor, me escolha. Mas como surgiu a especulação de que ele pode ser indicado, e o próprio Bolsonaro já mencionou o nome de André Mendonça quando ele ainda não era ministro da Justiça, o fato é que, segundo a Mônica Bergamo, tem sido bombardeada por quem? Pelo Centrão. Sim, essa figura impoluta da política nacional, né? Essa abstração jurídica, porém concreta, real, influente, organicamente presente e organizada dentro do Congresso Nacional. E segundo Mônica Bergamo, políticos expressaram a Jair Bolsonaro que não tem simpatia pelo nome de André Mendonça. Alguém pode dizer, bom, mas por que eles disseram isso? Porque hoje muita gente do Centrão está na copa e na cozinha de Jair Bolsonaro, não é verdade? Houve uma aproximação do governo Bolsonaro em relação ao Centrão e uma aproximação do Centrão em relação ao governo. A boa parte dos partidos que compõem o chamado Centrão, boa parte não resiste a um chamado do Palácio do Planalto. Porque eles olham para o Palácio do Planalto e veem cargos, veem verbas, veem cargos em estatais, veem ministérios, enfim, veem ganho político, veem poder. Não conseguem resistir a um chamado. E o governo, por sua vez, chegou à conclusão, de resto básica, de que, sem voto no Congresso, não há governo. Não é? O governo passa a ser apenas aquele que manda projetos, ideias, medidas provisórias, e elas são rejeitadas por não ter voto suficiente. E o Centrão tem voto. Tem muito voto. E o Centrão, é bom lembrar, é uma coisa meio elástica, não é? Elástica, porque
há partidos que, ora, se comportam como centrão, cheiram como centrão, falam como centrão, agem como centrão, votam como centrão, mas se dizem a parte do centrão. Muitas vezes isso acontece, por exemplo, com o próprio partido, o DEM, do Rodrigo Maia, ou com o MDB, né? O MDB também, ele em si já é de uma elasticidade. O MDB, na verdade, é uma confederação, né? Você tem os MDBs estaduais, que em Brasília se juntam como confederação. Mas você tem os diversos caciques estaduais e regionais, né? Alguns têm poder para além de seus estados, né? Tem poder regional. E alguns têm poder nacional. Mas um dos argumentos, segundo Mônica Bergamo, é que André Mendonça não suportaria meia hora de jornal na televisão, expressão usada pelos parlamentares para dizerem que uma pessoa pode se dar facilmente à pressão da imprensa. Não sei de onde tiraram isso. Não sei se conhecem realmente o André Mendonça ou se, na verdade, preferem outro nome. E aí tratam de desqualificar alguém que está na corrida, ainda que na cabeça dele só. O nome do secretário-geral Jorge Oliveira teria maior apoio entre as principais lideranças do Congresso Nacional. E aí, Ronald, Gabriele, ouvintes, espectadores da Bandeirantes, entra uma outra frase de Jair Bolsonaro, que disse, ou teria dito, aliás, a própria Mônica Bergamo foi quem trouxe essa fala, de que com ele no fim de semana para a vaga que será aberta com a aposentadoria de Celso de Mello. Isso não é bom. Isso não é bom. Nenhum de nós acredita que um presidente vai indicar para o Supremo Tribunal Federal alguém que é seu oponente. Ainda que não no campo político, por não ser um político, mas no campo das ideias. Alguém que pense diferente. Sobre diversos temas. Sobre aborto, sobre papel do Supremo, sobre prisão preventiva, sobre prisão depois de segunda instância, condenação em segunda instância. É claro que um presidente indica alguém com quem ele tem afinidades de ideias. Isso é natural. É assim aqui e assim nos Estados Unidos. Por exemplo, hoje é quinta, não, hoje é quarta, né? Daqui a 3 dias, sábado, o Trump vai indicar alguém para o lugar lá da Ginsburg. Vai indicar alguém que tem afinidade de ideias com ele, é óbvio. Não é? Se o Senado vai aprovar ou não é outra história. Mas ele vai indicar alguém com quem ele tem afinidades de ideias. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa história de alguém que toma cerveja comigo no fim de semana. Isso não quer dizer afinidade de ideias. Isso quer dizer proximidade, amizade. E isso não pode ser critério. Porque o presidente não deve esperar, institucionalmente, eu digo, pode esperar no seu íntimo. Todos esperam, não é? Todos esperam. Já contamos aqui a história do próprio Celso de Mello, que votou contra Sarney, que o indicara, e ligou para Saulo Ramos, que foi, na verdade, quem propôs o nome dele para o Sarney, ministro Saulo Ramos, para explicar por que tinha votado contra uma posição do governo Sarney no Supremo. O jovem Celso de Mello chegando ao Supremo. E o Saulo Ramos falou, é bom mesmo você me dizer por quê. Não, é que a Folha disse que eu ia votar a favor. Ele falou, peraí, você votou contra porque a Folha disse que você ia votar a favor? Tal, mas tem uma coisa, eu sabia que a posição do presidente iria prevalecer. Se eu visse risco dela não prevalecer, eu votaria a favor da posição do presidente, né? E aí o Saulo Ramos soltou um palavrão em forma de adjetivo e nunca mais falou com Celso de Mello. Essa é a história contada pelo Saulo Ramos.
Então, o Lula, obviamente, não esperava aquela posição do Joaquim Barbosa no processo do mensalão. Então, eles esperam, mas muitas vezes se decepcionam, né? Porém, uma coisa é intimamente o presidente esperar. Outra coisa é ele querer alguém ali próximo, amigo, capaz de quebrar galhos. Isso não pode. E voltamos aqui ao Anthony Scalia, que disse, ex-juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, que disse claramente: um juiz só é juiz de verdade quando ele é capaz de votar contra suas convicções. Ele não vota de acordo com o que ele acha, ele vota de acordo com o que está escrito na Constituição. Senão ele não é juiz. Aí inventaram, lá mesmo nos Estados Unidos, e aqui nós temos essa mentalidade colonizada, né, de muitas vezes reproduzir ideias lá de fora, reproduzir como um novo conceito, como uma revolução conceitual. E aí, de repente, aqui no Brasil, começaram a abraçar a ideia da Constituição viva. Ou seja, uma Constituição que ela não é mudada, nem emendada formalmente, por intermédio de uma PEC, nem uma nova Constituição, mas ela é interpretada de acordo com a nova realidade social. Quem abraça essa ideia aqui no Brasil, por exemplo, é o Barroso. O Barroso gosta da ideia de que a Constituição é viva e de que é preciso interpretá-la de acordo com novos valores. Só que é preciso perguntar, mas valores de quem? Conceitos de quem? E aí um juiz, um ministro, começa a dar à Constituição não uma interpretação de acordo com novos valores da sociedade, mas de acordo com seus valores e suas ideias e sua ideologia. Esse é um embate hoje jurídico nos Estados Unidos e que foi importado para o Brasil, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso estabelecer como critério único aquilo que está na lei: notório saber jurídico e reputação ilibada. E hoje, na Suprema Corte brasileira, há muita gente sem notório saber jurídico. Sem notório saber jurídico, não é? Então, esse é o critério. Não é tomar cerveja. Não é meu amigo de fim de semana. Não, mas ele é jurista. Não, isso inclusive deveria provocar um constrangimento, não é? Não, esse cara é meu chapa, eu não vou indicar, não é? Porque não quero lá um quebra-galhos, um amigo. Eu quero alguém que conheça a Constituição profundamente, conheça as leis ordinárias profundamente, conheça a teoria jurídica profundamente. E aí, então, ele possa ocupar com honra uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, onde, aliás, há vinho, há uísque. Mas parece que a ideia é também colocar uma geladeira para que haja cerveja. Então, não é esse o critério. Toma cerveja comigo? Não pode ser. Essa proximidade não pode ser critério. O critério é conhecimento e a capacidade de negar a si mesmo, negar as suas ideias, suas convicções, para guardar e zelar pela Constituição.